Minhas irmãs e meus irmãos, nunca, e eu conheço essa pátria, nunca o Brasil empobreceu tanto e tão rápido, material e espiritualmente, como nos últimos anos. Por isso, o compromisso que eu assumo perante o meu partido, que acaba de me honrar com a indicação à presidência da República e principalmente com o povo brasileiro, que eu espero me dê a honra de me eleger o seu presidente, é lutar contra essa realidade cruel, para vencermos juntos essa batalha de vida ou morte para a maioria do povo trabalhador do país. Nunca o país teve um presidente tão insensível e incompetente como o que ocupa atualmente o Palácio do Planalto. Fora Bolsonaro! Usar e emporcalhar são os melhores verbos para definir o seu método de permanência. Porque ele não trabalha. A imprensa não chama tanta atenção, mas ele é um grande preguiçoso. Não trabalha, não pensa, não executa nenhuma ação em favor do povo brasileiro. Ele apenas usa como pocilga o belíssimo palácio desenhado por Niemeyer. E parece estar disposto a tudo para fazer dele seu acampamento de guerra híbrida. Eu viajo pelo Brasil inteiro e pergunto às pessoas: vocês conhecem algum grande hospital, uma escola, uma estrada que Bolsonaro tenha feito aqui no seu estado? A resposta é um sonoro não. Pergunto a eles, aos brasileiros, por aí afora, por onde ando, vocês conhecem alguma fábrica, algum grande investimento que Bolsonaro tenha trazido para o seu estado? A resposta é outro sonoro não. Eu pergunto a eles, vocês já assistiram algum gesto de carinho, de empatia, ou pelo menos de compaixão desse presidente genocida? A resposta é mais um sonoro não. Assistimos esta semana ao mais horrendo espetáculo de apologia da ditadura e de vexame internacional já feito por um presidente em toda a nossa história. E talvez, eu acredito, na história do mundo moderno civilizado. Vocês viram? O presidente da nossa República chama os embaixadores das potências e nações estrangeiras para esculhambar o nosso país e degradar nossas instituições, que a ele cabe, por juramento constitucional, velar, proteger e fazer respeitar. Estamos assistindo nos últimos meses a mais desavergonhada tentativa de permanência no poder já feita por um presidente, a usar da forma mais criminosa possível este maléfico instrumento chamado reeleição, que nós vamos acabar na primeira hora, quando chegarmos lá. Para isso, usa de um lado a mão pesada da repressão e da ameaça, de outro, a mão ágil do estelionato eleitoral. A mão pesada de autocrata é a que cria mentiras sobre a segurança das urnas e insinua intervenção armada contra o nosso povo. A mão ágil de larápio é a que moldou a famigerada PEC Kamikaze, o maior estelionato eleitoral de toda a nossa história. Minhas amigas e meus amigos, Bolsonaro tem imensa culpa em tudo que está acontecendo. Mas ele, deixem que eu lhes pondere, não é apenas causa. É preciso que nós tenhamos humildade para entender que Bolsonaro é também efeito. Ele é efeito de um modelo econômico e de uma escola corrupta de governar que encaminharam o país com pouquíssimos altos e muitíssimos baixos para uma tragédia anunciada que nós procuramos chamar a atenção do povo ali na luta de 2018. Esse modelo foi tão enganador e improvisado que aos poucos foi descontentando a todos e alimentando frustrações e ressentimentos em amplos bolsões das várias camadas sociais que repartem a nação brasileira. Esse modelo mal acabado de neoliberalismo tropical começou no Brasil há quase 30 anos. Foi camuflando uma crise crônica, lenta e corrosiva durante os 14 anos do PT, até que ela se tornou aguda e insuportável. Esse modelo econômico de uma elite ao mesmo tempo neocolonizada e neoescravista menosprezou os pobres todo o tempo, seja com políticas sociais compensatórias ou seja com o mais puro e gelado desprezo. E notabilizou-se pelo privilégio dado aos banqueiros em detrimento dos que produzem e dos que trabalham. Seu modelo social é o pobrismo, que significa, entre outras coisas, procurar pacificar, contentar os pobres com migalhas e transferir o centro da verdadeira riqueza para os ricos brasileiros.
num banquete dos ricos e resto para os pobres. Collor preparou a cozinha, Fernando Henrique serviu a mesa e Lula temperou a comida. Dilma, Temer e Bolsonaro apenas requentaram o prato. Todos, absolutamente todos, serviçais dos mesmos patrões e seguidores da mesma receita. Infelizmente, nesse país, é sempre o pobre e a classe média que pagam a conta. E a cada dia essa conta está mais alta. Todos os presidentes mantiveram o infame tripé macroeconômico e sua tóxica política de juros, seja por inércia, por incompetência ou por mera submissão ao grande capital nacional e internacional. A pretexto de conter a inflação, estão fazendo de novo. Mantiveram uma das taxas de juros mais altas do mundo ao longo desses últimos 26 anos. A pretexto de melhorar a arrecadação e a eficiência do Estado, montaram um dos sistemas de impostos, um dos sistemas tributários mais burros e injustos do planeta Terra, onde o pobre paga muito mais do que o rico e quem produz paga muito mais de quem especula. Vivemos agora a era amarga desse legado, com a economia estagnada, a fome e a miséria voltando a ficar crônicas, a educação de péssima qualidade, a saúde sucateada, o brutal endividamento recorde das famílias, juros estratosféricos e a carestia tomando conta de tudo. Hoje, companheiros e companheiras, brasileiros, meus irmãos, brasileiras, minhas irmãs, mais de 31 milhões de irmãos e irmãs brasileiros estão passando fome. 125 milhões dos nossos seres humanos. Não é possível que a classe dirigente brasileira, de uma vez por todas, tenha trocado no peito o coração por uma pedra. 125 milhões não estão conseguindo fazer sequer as 3 refeições diárias num dos países que mais produz comida de todo o planeta. A classe média, que diminui cada vez mais, sofre também com as mensalidades do plano de saúde que saíram de controle, mensalidades escolares, aluguéis ou prestações da casa própria. Foram 14 anos de oportunidade em que a população brasileira deu ao PT a chance de mudar o Brasil. E aí está o legado. Mesmo assim, eles estão pedindo agora para voltar. Será para produzir mais enganações e inconsistências? Qual é o milagre que pode conseguir que eles façam em 4 anos aquilo que não fizeram em 14 anos? Nenhum milagre pode garantir isso, até porque os santos, ponham muitas aspas nisso, são os mesmos. E eles estão até muito piorados. Olha, eu vendo aí as fotografias dos acordos, dos conchavos, da falta de escrúpulo com que chama o povo brasileiro para lutar contra o golpe, para no dia seguinte estar abraçado e beijando na boca com toda intimidade aqueles que promoveram o golpe. Estão mais desatualizados, mais arrogantes, prepotentes e alguns até mais vorazes. Os mais gulosos, lá no Ceará tem um, os mais gulosos com a síndrome de abstinência de quem ficou fora da comilança por algum tempo, querem se lambuzar de novo sob o olhar faminto de milhões de brasileiros. Que grande ironia eles pedirem para voltar, alegando que vão fazer agora o que não fizeram. Que triste que tente se aproveitar da sofrida, fraca memória das pessoas para dizer que realizaram uma obra que nunca foi realizada. Que cínico que se aproveite da situação atual de degradação, parte dela pela herança dos seus erros, para avivar uma memória afetiva ilusória. Será que acham que os 14 anos foram pouco tempo? Para comparar, eu gosto de lembrar, amando a história, que em menos tempo Napoleão Bonaparte redesenhou toda a Europa. E Alexandre o Grande agigantou o mundo grego. Mas para não ir tão longe, vejam a obra de Getúlio. Ou mais próximo, vejam a obra de Juscelino. 14 anos aqui, e o que o lulismo conseguiu foi parir Bolsonaro. O Brasil chegou a essa situação porque a esquerda, digo ela, e direita foram e são cúmplices do mesmo modelo. E são incapazes de propor uma saída, de abrir um novo caminho. É por isso que Lula e Bolsonaro querem transformar essa eleição na mais vazia de debates e de confronto de ideias de todos os tempos. Ora, vejam, o Brasil vive a pior crise da nossa história. E os 2 dos principais responsáveis por essa crise estimulam a polarização vulgar,
personalista e odienta, um alimentando o outro, um agredindo moralmente o outro, reduzindo tudo a uma trágica e ridícula disputa pessoal. Aonde estão as novas propostas para a educação? O Brasil está perdendo a corrida da economia do conhecimento, do mundo digital, estão regredindo em matéria de educação, ciência, tecnologia e cultura. A saúde, cadê a proposta para um povo que está passando a dificuldade que o nosso povo está passando? Cadê as ideias, o debate, o diagnóstico sobre a segurança pública, num país em que o espinho do medo está espetado no coração de todas as famílias e as periferias estão aterrorizadas pelo combate das facções criminosas que se sediaram no país sem nenhuma inovação institucional ao longo dos últimos 20 anos e sem aventar um centavo proporcionalmente o orçamento, minha cara Marta Rocha, despendido pelo setor público no enfrentamento da violência. Como é que farão o país crescer e gerar mais empregos? É insultando um de comunista e outro de fascista? Isso não gera emprego, não bota comida no prato de ninguém. Como é que eles pensam para fazer a recuperação da indústria nacional que está sendo destruída? O que é que eles pensam fazer para o futuro da Amazônia? O Brasil está perdendo o controle sobre o seu território. O que é que vão fazer para controlar a inflação, sem produzir recessão como estão produzindo, e para baixar os preços sem gerar desabastecimento? Vão matar a fome dos pobres distribuindo picanha e cerveja? Vão resolver o problema da segurança distribuindo arma para todos? Vão acabar a corrupção, convidando os mesmos corruptos para que continuem, para que fiquem onde estão, como faz o Bolsonaro? Ou chamando aqueles velhos e manjados corruptos de volta, como despudoradamente Lula está fazendo? Os dois estão causando um mal terrível à política brasileira e estimulando seus seguidores a criar e estimular duas versões maniqueístas e doentias na política. Isso é trágico, do bem absoluto e do mal absoluto. Por isso que estão se matando pessoas inocentes. Por isso que estão se matando pessoas inocentes pelo Brasil afora. Cada um diz que tudo de bem está do seu lado e tudo de mal está do lado do outro. É o nós contra eles, em versão mista de farsa e de tragédia. Minhas irmãs e meus irmãos, todos nós sentimos hoje na pele as consequências das eleições de 2018. Nós não temos o direito de fazer o Brasil repetir esse erro dramático, tentando equivocadamente corrigi-lo com um sinal invertido. Primeiro, porque reduzir o debate a um embate pessoal é aumentar o clima de violência que divide o país. Segundo, porque trocar pessoas, mesmo que de ideologias diferentes, mas que na essência praticam o mesmo modelo, é repetir o erro que vem sendo cometido há décadas e que levou o Brasil a viver o que estamos amargando hoje. Só se pode unir verdadeiramente um país e garantir paz duradoura em torno de um novo e generoso projeto e de novas e generosas ideias. E só podemos salvar o Brasil se sairmos do atual modelo econômico e se aniquilarmos de uma vez por todas a forma corrupta de governar o nosso país. Lula e Bolsonaro não defendem e não podem defender esse rompimento, porque se apoiam nesses dois mecanismos apodrecidos. Nesse ponto, com todas as suas diferenças, eles são muito parecidos. Mudam apenas configurações, simbologias e emoções do mesmo modelo. Eu procuro ser completamente diferente. Eu quero unir o país em torno de um novo projeto e não em torno da minha personalidade. Tenho trabalhado esse projeto há anos, com a ajuda de centenas de estudiosos de várias áreas e correntes. Com o Projeto Nacional de Desenvolvimento, nós vamos vencer inúmeros desafios. Ele está todo detalhado no livro, que muitos carregam, para minha alegria, nas nossas reuniões, Projeto Nacional, o Dever da Esperança. Olha, alguma coisa muito importante está acontecendo no Brasil. Vendemos já mais de 200 mil exemplares. 200 mil pessoas compraram esse livro. E isso é o que é um legado que já me basta e me dá muito orgulho ajudar a construir uma corrente de pessoas lúcidas que não sejam zumbis, vítimas de manipulações carismáticas. O novo modelo que propomos no Projeto Nacional de Desenvolvimento está baseado na produção e não mais na especulação. Em uma nova política de juros com taxas de mundo civilizado, baseada em metas que equilibrem índices de inflação com índices de desemprego,
que têm que ser perseguidos com a mesma disciplina com que se combate a inflação. Não é possível fazer o combate à inflação destruindo os empregos e levando para a informalidade a esmagadora maioria do povo trabalhador do país. Esse projeto se baseia numa reforma tributária clara, que vai procurar corrigir as distorções que permitem hoje ao rico pagar muito menos imposto do que a classe média e do que os pobres. O Projeto Nacional de Desenvolvimento será uma mola propulsora do crescimento em curto, médio e longo prazo. Para isso, prevê mecanismos em uma ponta que reative e modernize a indústria nacional, renovando e recuperando parques existentes, e na outra, estimule a pesquisa e inovação para que o Brasil ingresse na era da economia do conhecimento. Esse projeto dá uma ênfase especial à defesa do meio ambiente, priorizando a pesquisa, o desenvolvimento e o uso de energias alternativas. Nesse ponto, nós temos uma grande prioridade: transformar a Petrobras na maior empresa de energia limpa do mundo, além de salvá-la da pirataria, da privatização e de acabar logo no primeiro dia de governo com a sua salafrária política de preços. No entanto, a ação mais inovadora que pretendemos implantar em relação ao meio ambiente é garantir a preservação e o futuro da Amazônia, produzindo um salto harmônico do extrativismo para a economia do conhecimento, com ênfase inicial no setor da biotecnologia e da farmacologia. Só assim o Brasil pode acabar de uma só vez com a devastação, com a pobreza secular e com o conflito entre preservação e produção. O Projeto Nacional de Desenvolvimento tem como um dos seus eixos a busca e garantia de um equilíbrio nas contas públicas vigoroso, mas conseguido com políticas humanas e inteligentes, e não com monstrengos inibidores do crescimento e devoradores de vida, como o famigerado teto de gastos. Vai ser revogado também nas primeiras horas do nosso possível governo. Trata-se, esse teto de gastos, de uma das medidas mais arbitrárias e elitistas já tomadas recentemente, porque corta apenas os investimentos na vida do povo e deixa completamente livres, intactos, intocados, os juros absurdos pagos aos banqueiros. Para se ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, de um orçamento total que está esse ano em vigor, de 4 trilhões e 800 bilhões de reais, o governo deixa de fora do teto os 3 trilhões de juros, amortizações e renegociações e outras despesas financeiras, que paga para os bancos. Ou seja, dos 4 trilhões e 800, 3, que é a fatia dos bancos, não estão no teto de gastos. Portanto, qual é mesmo o compromisso com saúde fiscal? Trata-se aqui de tomar o dinheiro da saúde, da educação, do emprego e da comida de um povo que passa fome para engordar lucros absolutamente desonestos da usura e da agiotagem oficial. No final, isso é que é o mais trágico. Sabe o que é que resta dos 4 trilhões e 800 bilhões? 25 bilhões de reais apenas para todo o investimento. Com o nosso Projeto Nacional de Desenvolvimento será isso tudo muito diferente. O Estado Nacional voltará a ter estratégia de desenvolvimento e irá conduzi-las através de maciços investimentos em infraestrutura e em áreas sociais, livrando-se da ilusão de que nosso crescimento virá somente de investimentos privados ou um mito estrangeiro. Mito porque nos condenou ao fracasso, especialmente nos últimos 11 anos. Faz 11 anos que o Brasil não cresce nada pela primeira vez em 120 anos. 3 anos de Bolsonaro, 7 anos de PT, o mesmo modelo. Esse novo modelo que eu defendo será baseado não mais no favorecimento dos mais ricos e nem em conchave e esquema de corrupção, mas sim na ampla mobilização popular e no diálogo transparente e honesto com todas as forças produtivas e políticas empenhadas em mudar o Brasil de verdade. O Projeto Nacional de Desenvolvimento vai promover reformas concretas e imediatas, que negociarei nos primeiros 6 meses de governo com o Congresso Nacional, com os senhores governadores e com os senhores prefeitos. E para retomar o ritmo de crescimento e investimento, eu vou incorporar essas primeiras medidas à renegociação das dívidas de todos os estados e municípios. A maioria hoje dos estados brasileiros, como é o caso do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul ou das Minas Gerais, à beira da completa insolvência. Os pontos de impasse serão submetidos a referendos populares, ao invés de comprar ou se vender para o Centrão. Todo impasse convocará o povo brasileiro
para votar diretamente através de referendos populares, instrumento previsto na Constituição brasileira, mas que a nossa elite quase nunca deixa que se use, porque o que tem limitado o povo a participar é apenas nas eleições. Muito eu tenho exposto e discutido sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento nos últimos meses e pretendo avançar muito mais nessa campanha. Eu quero, para não me alongar mais do que já fiz, rápidos tópicos desse projeto nacional, que todos poderão ver mais detalhados e poderão me ajudar a partir do meu livro, do site, centenas de vídeos espalhados na internet, e é papel da militância com os materiais novos que apresentaremos na campanha. De forma telegráfica que seja, eu vou repetir alguns rapidíssimo desses projetos. Taxaremos as grandes fortunas superiores a 20 milhões de reais. Mesmo com uma taxação moderada, prestem bem atenção, eu quero cobrar 50 centavos, meio real, a cada 100 reais das grandes fortunas superiores a 20 milhões de reais, e a arrecadação prevista é de 65 bilhões de reais por ano. Eu quero cobrar imposto de novo, como já fiz quando fui ministro, sobre lucros e dividendos dos grandes empresários. No mundo, apenas 3 países além do Brasil não cobram. Eu já cobrei quando fui ministro da Fazenda do grande presidente Itamar Franco. Só esta providência trará mais 50 bilhões de reais aos cofres do governo por ano. Como eu já falei antes, eu vou acabar com a famigerada política de preço dos combustíveis da Petrobras para que o brasileiro volte a pagar em real combustível que hoje compra com base na cotação do dólar no mercado internacional de petróleo. Essa decisão vai impactar todos os setores da economia, além do bolso de toda a população, mas em especial dos motoristas de aplicativos, caminhoneiros e taxistas, sem falar na dona de casa que não pode mais pagar o gás de cozinha. Ainda falando do bolso do povo, eu vou ajudar a resolver o endividamento de 66 milhões de brasileiras e brasileiros que estão com nome sujo no SPC e no Serasa, renegociando suas dívidas com abatimento grande e parcelamento a juros baixos. Para vocês terem ideia da importância dessa medida, eu lembro que o consumo das famílias responde por 60% do PIB brasileiro. Se elas estão sem crédito, sem renda ou sem emprego, é absolutamente impossível retomar o desenvolvimento, reativar a economia brasileira. Minhas irmãs e meus irmãos, o Projeto Nacional de Desenvolvimento não busca exclusivamente colocar a nossa economia de pé. Sua verdadeira meta e missão é colocar o nosso povo de pé, toda a nação de pé. Mas o projeto nacional virá, sobretudo, para devolver a dignidade, a esperança e a prosperidade ao povo mais pobre do Brasil. Por isso, ele vai convergir para dar suporte ao mais revolucionário programa de educação pública de toda a história brasileira. Assim como eu ajudei a provar que um estado pobre como o Ceará pode ter a melhor educação pública do país, eu quero ajudar a provar que o Brasil também pode, no médio e longo prazo, ter um dos melhores sistemas de educação pública do mundo. Se no Ceará, com muito planejamento e continuidade, levamos 25 anos para conseguir isso, a minha meta para o Brasil é estarmos entre os 10 melhores do mundo no espaço de 15 anos. Repito, o Brasil pode e deve estar entre os 10 melhores países do mundo em educação dentro de 15 anos. Muitos não acreditaram quando eu disse anos atrás que o Ceará teria a melhor educação pública do Brasil. Conseguimos isso porque nos unimos todos numa mesma causa. Para lograrmos esse êxito nacionalmente, temos que envolver toda a sociedade nesse esforço, cabendo ao governo federal liderar e articular junto com governadores e prefeitos um corpo técnico de excelência, conteúdo teórico de qualidade, novas formas de financiamento e uso de novas tecnologias de ensino. Além de criarmos normas pétreas com status da Constituição nas metas e métodos da educação para que não possam ser modificadas por qualquer governante ou partido que venha a se suceder ao longo dos anos. Ou seja, educação não é obra de um só governo, de um só partido, de um falso salvador da pátria. Educação deve ser, sim, a salvação nacional. Só uma educação moderna e eficiente
poderá garantir a melhoria de vida do nosso povo e a inserção do Brasil no cenário das nações mais desenvolvidas no mundo. Por isso, a grande revolução que o meu governo pretende fazer será a revolução na educação. Para finalmente concluir, por favor, me perdoem, mas é um documento que eu quero deixar guardado para a história brasileira. Eu informo que muitos outros grandes projetos na área social e iniciativas de defesa dos interesses das camadas mais pobres serão também ancorados no Projeto Nacional de Desenvolvimento. Entre dezenas deles, destaco o Programa de Renda Mínima Eduardo Suplicy, que vai englobar os pagamentos feitos pelo Auxílio Brasil, Seguro-Desemprego, Aposentadoria Rural, BPC. Essa medida, associada aos programas de geração de emprego e renda, será decisiva para combater a fome e a miséria no Brasil. Minhas amigas e meus amigos, eu finalizo renovando a minha fé na democracia e na sua importância para a felicidade e a prosperidade do povo brasileiro. A plantinha tenra, descrita por Mangabeira, tem que crescer e ter a força simbólica do pau-brasil e a concretude, o porte, a altura, a firmeza dos gigantes das nossas florestas, como a sumaúma, o jequitibá, o angelim vermelho, a peroba rosa e a gameleira. Ô Brasil, como eu te conheço, meu querido país! Não haverá serrote, não haverá serra elétrica, não haverá baioneta antidemocrática capaz de derrubar essa floresta, porque um gigantesco cordão humano de milhões de brasileiras e brasileiros destemidos vão proteger a democracia com seus corpos e, se necessário, estarão dispostos também a irrigá-la com seu próprio sangue, para de fato encerrar esse discurso. Agora eu prometo. Eu digo com muita sinceridade que eu me orgulho muito do que eu já pude fazer na política, mas eu pretendo fazer ainda muito mais. Mas eu tenho a coragem, muito obrigado, eu tenho a coragem de lhes pedir que não acreditem que os políticos possam individualmente resolver os seus problemas. Não existem salvadores da pátria. O importante, então, não é só mudar os políticos, o importante é mudar a política. É eleger políticos que queiram mudar a política, que queiram mudar a economia, que queiram acabar com o jeito corrupto de governar. Se não fizermos isso, o Brasil continuará sendo um dos países que menos cresce no mundo e aonde mais aumentam a desigualdade e a humilhação da pobreza. Porque todo o sistema político e econômico no Brasil foi criado e é mantido para explorar e enganar os mais pobres. Isso foi assim desde o início e se aprimorou muito nos últimos anos. Nos últimos tempos, a bandidagem e a maldade se sofisticaram. Os hipócritas de direita e de esquerda aprenderam novas formas de enganar o nosso povo. Isso tem levado o Brasil para trás. A cada ano o Brasil perde de goleada para si mesmo. Está na hora de invertermos esse jogo. Eu conclamo, pedindo a Deus que ilumine a minha palavra, eu conclamo a todos os brasileiros, de todos os quadrantes, a nos unirmos nessa luta. A juntos recuperarmos o sentido glorioso de nosso destino e juntos devolvermos o Brasil a todas as brasileiras e a todos os brasileiros. Que Deus ilumine essa grande nação. Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro!